noite. Nossa, gente, entrou bastante gente. Tudo bem? Boa noite. Não avisei ninguém dessa live. Live surpresa! Pá! Bem! Nossa Senhora. Tudo bem, gente? Boa noite. Graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Bom, vou estar partilhando aqui com vocês a respeito do relato de parto, né? Vocês pediram, a gente vai partilhar um pouquinho. O Wellington vai falar um pouquinho sobre o nome dos nossos filhos também. Promete ser breve. Não anunciei a live, por quê? Porque a gente não sabia como é que também a Helena ia estar. Como a casa ia reagir, né? Mas a Helena tá dormindo, o Pedro também, o Lucas também. A nossa produção está a todo vapor. Maria Clara tá aqui de backup, né? Se a gente precisar dela. Mas, bom, vamos lá. Vamos iniciar então, né? Pedindo a intercessão do glorioso e justo São José, também da Santíssima Virgem Maria, dos nossos santos anjos da guarda e dos nossos santos de devoção. Amém? Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então iniciamos a live com a graça e a força do Espírito Santo. Você vai já anunciar a palavra? Vou. Não, mas antes de eu falar a palavra, né, só para entender um pouquinho, né, por que dessa live também? Primeiro que eu anunciei, coloquei no meu perfil e as pessoas pediram que fosse live em vez de ser texto, né? Eu sei que live geralmente as pessoas não gostam de assistir, mas eu prometo ser breve e eu quero só partilhar um pouquinho dessa experiência nessa gestação. Então eu vou falar não só do parto da Helena, mas também vou falar um pouquinho da gestação, né, de tudo que aconteceu na gestação. Algumas pessoas acompanharam um pouquinho do que eu coloquei nos stories durante a gestação da Helena, né, mas como foi muito próximo à gestação do Pedro, né, houve algumas intercorrências aqui, né, e aí já falando, né, da gestação dela. Bom, quando as quatro gestações eu sempre passo muito mal, né. Estava até conversando com uma amiga ontem, a gestação que eu passei menos mal foi a da Maria Clara, né, há 13 anos atrás. Eu nem lembro exatamente, assim, como eu passei mal. Sei que acho que uma vez foi quando a gente estava voltando, a gente foi comemorar, né, a gestação dela, a notícia de que eu estava grávida, a gente foi comer no Shopping Dourado até, e na volta eu vomitei no meio do caminho. Foi o que eu mais lembro de passar muito mal. Da Maria Clara, né? Da Maria Aquela Clara. lasanha gostosa. Eu passei mal. Com arrozinho branco. Mas eu passava mal, sim, mas não era tanto, né? E da Helena eu passei muito mal, emagreci de novo 4 quilos, né? O do Pedro emagreci 5 no começo da gestação e da Helena emagreci 4 quilos, né? Do Pedro 5, da Helena 4. E para minha surpresa, né, nessa gestação, eu descobri uma diabetes gestacional. Então, para mim foi um baque, uma novidade, porque para mim, tipo, as 3 gestações anteriores sadias, não tive tanto problema, até que veio essa diabetes gestacional, né? Então veio toda uma restrição de alimentação e tudo mais, e para mim aceitar isso também não foi tão fácil, né? E eu gosto de comer besteira, então não foi tão fácil para mim aceitar isso. E, enfim, e aí, como a diabetes gestacional, você requer mais cuidados, né? Tanto eu estava fazendo também o destro, medindo o destro todos os dias, 4 vezes por dia e tudo mais. E a gestação foi caminhando, estava indo tudo bem, até que também percebemos que a Helena estava com uma restrição de crescimento, né? A médica falou que nem dava esse nome, né? Mas acabou foi colocando assim para eu poder entender. E aí a gente começou a fazer ultrassom, assim, toda semana. Ultrassom e consulta toda semana, né? Já não tava nesse ritmo, não era para ser tão cedo as consultas semanais, e acabou antecipando para fazer toda semana pra gente ver a evolução dela. E daí o meu coração ficou mais apertado, né? Fora a diabetes gestacional, porque eu já tinha vindo. Então, assim, a Clara foi parto normal, o Lucas foi cesárea, o Pedro normal. Então a expectativa era o quê? Que a gestação da Helena também fosse um parto normal. É o que eu queria, né? Só que, assim como as outras gestações, por mais que eu também planejava e queria muito, também eu sabia que poderia acontecer uma cesárea. Só que nós, né, quem estuda, principalmente a questão de parto,
como se preparar, a gente sabe que hoje no Brasil, né, existe uma força muito grande para se fazer cesárea, principalmente no convênio. Então, nós temos convênio, mas até na gestação do Pedro, eu preferi fazer no público para poder ganhar no Amparo Maternal, que é um hospital de referência de parto humanizado, justamente porque eu não queria ir para cesárea, né? Eu queria chegar e ter, pelo menos, o direito de eu poder, de conseguir ter um parto normal, a não ser que realmente não tivesse jeito, né? Então, o do Pedro, eu ganhei no Amparo Maternal. Então, só que com a diabetes gestacional eu já estava pesquisando várias coisas, né? E a minha médica falando, então, não sei se vai dar para ser parto normal, a gente espera até 39 semanas, não dá para esperar até 40, porque se ficar até 40, corre o risco por causa da diabetes gestacional. Eu não lembro o nome exatamente que ela deu agora, não lembro. Aí eu já comecei a ficar apreensiva. E eu sou uma pessoa ansiosa no sentido assim, de que se não, as coisas não vão sair do meu jeito, principalmente essa questão do parto. Pra mim já era um tormento. Então eu já tava assim, meu Deus do céu, e aí, eu vou fazer cesárea? Não acredito, né? Então eu comecei a pesquisar várias coisas, né? Tem uma amiga minha que é doula também. E aí comecei a conversar com ela e ela começou a me orientar e eu pesquisando e vi que também assim, havia uma possibilidade, poderia ser normal, não era sentença ser cesárea, né? Dava muito bem para buscar ser normal, né? E é muito bom a gente poder se informar, né? Sempre pesquisar, sempre ir atrás, né? Eu gosto muito de conversar com as doulas porque elas atendem muitas gestantes, né? E como eu tenho essa minha amiga que é doula, então, compartilhei bastante coisa com ela me orientou algumas coisas, né? E daí, o que aconteceu? Eu não, pra minha surpresa, né? Eu comecei a dilatar. Eu não lembro exatamente, acho que foi com... eu acho que eu postei no feed até. Eu fui receber a bênção do parto e dias antes eu receber a bênção do parto, tinha ido na consulta e a médica falou, você tá com 4 dedos de dilatação. Eu falei, você tá brincando? 4 dedos de dilatação? Eu falei, você tá com 4 dedos. E aí ela falou, isso pode evoluir muito rápido ou não, né? Então depende muito. Então, enfim, mas ela falou, mas lembrando que você tem 3 partos normais, né? Ou 2 partos normais, meu Deus do céu. 2 partos normais. Você tem uma cesárea aí no meio, mas você tem 2 partos normais. Então a chance de você ter outro normal também é muito grande. Só que não quero também te dar esperanças, né? E, enfim, eu não fazia nada de... Agora não. Obrigada. Eu não fazia nada de especial, né? Pra dilatar, nada disso. Eu acho que o organismo nosso, né, de quem já tem vários partos normais, acaba desenvolvendo mesmo, assim, já sabe o caminho, digamos assim, já sabe como tem que andar as coisas, como sabe? Reagir, né? Como tem que reagir, boa. E aí foi evoluindo, de 4 eu só sei que assim, na outra semana eu tava com 5 dedos e aí todo mundo preocupado, minha mãe, você vai pra consulta sozinha, porque o Elton tava trabalhando, né, a Clara me ajudando muito aqui, ficando com as crianças, então assim, eu não tinha muitas vezes, na realidade nenhuma vez eu consegui ir com alguém, então eu ia sozinha, mas eu falei, bom, qualquer coisa, tem Uber, pego o Uber, ligo pra alguém, mas eu tava preocupada, eu falei, caramba, vai evoluir assim, né, eu vou chegar a quantos de dilatação? E detalhe, eu não sentia nenhuma dor. O do Pedro, eu lembro que eu fiquei 24 horas em trabalho de parto até ganhar ele, mas quando eu comecei a sentir as contrações, que eu comecei a dilatar realmente, eram umas dores muito fortes, e eu não tava sentindo nada. Falei, não, será que eu tô dilatando mesmo? Enfim, quando eu fui na última consulta, né, até então não sabia que era a última consulta, eu estava com 5 dedos. E aí ela falou, olha, só toma cuidado, se qualquer sinal você vai pro hospital. Eu tinha mais uma semana pelas contas dela, que eu teria que ganhar até 39, ela me deu uma carta e falou pra mim ir pro hospital onde eu ia ganhar, que eu ganhei no Salvalos, lá na Moca. E aí ela falou, você vai primeiro, pede para fazer o perfil biofísico, né, que é cardiotoco, e ultrassom para ver a vitalidade da Helena, e se tiver tudo bem, vê com o
médico a possibilidade, porque você já está em trabalho de parto praticamente, você já está, você está com 5 dedos. Então, para ver se evolui, eu quero água, por favor. Eles conseguem, não é evoluir, que ela falou, conduzir o trabalho de parto. E aí, assim, quando eu lembro que eu falei assim, mas doutora, eu tenho uma cesárea. Como que funciona? Como que é? Porque eu sei que eu não posso usar, eu achava que eu não podia usar ocitocina. Mas ela falou assim, não, ocitocina você pode usar na veia, né? Você pode injetar em você. Você não pode, não podem colocar o comprimido em você, né? Introduzir o comprimido. Falei, nossa, aí já fiquei mais esperançosa e bem feliz, né? Então, aí eu fui, aí eu lembro que a gente foi o quê? Uma terça-feira, né? Aí o Wellington já avisou no trabalho, falou, olha, eu vou levar ela e provavelmente a gente vai ficar. Então a gente foi, cheguei lá meio-dia, eu acho que eu cheguei meio-dia, mais ou menos. E quando eu cheguei lá, eu já comecei a avisar algumas pessoas já, que eu estava lá no hospital e que provavelmente eu iria ganhar, mas eu tava assim, com medo, porque eu não sabia como que eles iam conduzir meu trabalho de parto. Se eles iam, vamos esperar até tal horário, ou até dilatar tanto, se não dilatar, você vai pra cesárea. Então eu tava muito apreensiva nisso, né? E a todo tempo eu conversava com algumas pessoas, né? Um grupo de amigas que eu tenho da Paróquia Todos os Santos, da paróquia onde eu participo, e aí conversando com as meninas e tal. E assim, eu não tava sentindo dor nenhuma. Assim, algumas pontadas e olhe lá. Então, assim, esse era meu medo. Quando a médica foi me examinar, ela falou assim, olha, você tá de 6. E aí eu falei, caramba, então, tipo, de ontem eu tava com 5, hoje eu tô com 6. Então, assim, aí ela falou, bom, eu posso, se você quiser, eu posso te internar e a gente conduzir, sim, seu trabalho de parto, ou eu te libero, você vai pra casa e, assim, pode ser que antes você chegue em casa, eu falei, doutora, eu não moro perto daqui. Ela falou, então, pode ser que você chegue em casa e já tenha que voltar com o seu trabalho de parto, possa ser que evolui também no meio do caminho. Eu falei, eu já tô aqui, já tô com mala, já tô com as coisas, então eu vou ficar. Falou, então, mas pode ser que seu trabalho de parto também não evolua. Então é aquela indecisão. Só que eu falei, eu já tô aqui, eu vou ficar. Né? Em todo tempo eu também entregava, né, tudo aquilo que eu tava sentindo, a Helena, e falava pra ela, filha, eu quero muito que você venha, né, na hora que você quiser. Né? Como eu falei, eu tava com muito medo de alguém falar alguma coisa e falar, olha, não, vai ser cesárea. Né? Mas eles foram muito respeitosos em tudo. Na condução como fala, na parte burocrática, do jeito que me trataram, né? E aí colocaram a citocina na minha veia. E aí eu lembro que a gente ficou num quarto, primeiro com outra pessoa, depois me colocaram na sala de pré-parto para mim fazer os exercícios. E aí as dores começaram a aumentar, antes da ocitocina até começaram a aumentar. E aí o Wellington, porque assim, nessa hora, eu não tenho, assim, eu falei assim, eu sei que eu precisava caminhar, fazer a bola e tal. E aí eu falei pro Wellington assim, coloca alguma coisa aí. E aí ele foi colocando algumas músicas. E de novo eu falei assim, eu falava, não, essa não. Mas, de novo, as músicas que me faziam ficar mais introspectiva e suportar aquela dor, porque as dores começaram a aumentar. Comecei a fazer exercício, as dores começaram a aumentar. Então, eu também comecei a dilatar. E eram as músicas que realmente me levavam a uma verdadeira adoração ao Senhor, né? Um verdadeiro louvor. E teve uma música que você colocou, que é daquela Patrícia, né? Já vejo que tomais o caminho para... Nossa, essa música... E aí, o que ele fez ainda? Ele colocou o áudio para as meninas no grupo, né? E aí, ele colocou o áudio. E aí, toda vez que vinha contração, eu entregava aquele momento, né? Porque na gestação... quando eu fiz o relato de parto dos outros partos, lá no nosso perfil da nossa família, eu falei isso, né? Que eu tive curas muito, muito, muito fortes, profundas na gestação, no parto do Pedro, né? De coisas que eu vivi no parto da Clara e do Lucas, né? Então, assim, eu aprendi no parto do Pedro a sofrer, né?
naquele momento, né? Saber que eu preciso morrer naquele momento, né? Com aquelas dores, digamos assim, para dar à luz ao meu filho, né? Então eu sabia o que me esperaria, né? Claro que cada parto é um parto, né? E da Helena realmente foi diferente do Pedro, porém eu sabia que eu precisava morrer naquele momento. E essa que é a pior parte, que você fala assim, meu Deus do céu, eu sou capaz de suportar isso, porque você fala assim, não, onde que eu fui me enfiar, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Eu até falo assim, ai, sei lá, eu prefiro gestar vários bebês do que ganhar bebê ali, porque realmente é uma dor muito, muito grande, né? Mas a gente suporta, é uma dor suportável. E aí eu lembro então que o Wellington colocava essas músicas, elas me faziam entrar mais nessa intimidade com Deus e suportar mais a dor. E aí chegou no momento em que acho que eu tava com 9 de dilatação, só que eu não conseguia mais ficar em pé, então eu deitei também. E aí, só que não demorou para evoluir, acho que demorou 1 hora. Eu falei, não, tá evoluindo rápido, então falei, nossa, ela vai nascer ainda hoje, isso era na terça-feira ainda, né? Então eu falei, ainda vai nascer hoje, já vai nascer, né? Porque começou a vir muito forte as dores, né? E graças a Deus, todas, como eu falei, né? Todas as enfermeiras vieram me examinar e tudo, mas em nenhum momento elas falavam da questão da cesárea. Quando eu comecei a estar com 10 dias de dilatação, eu lembro que o Wellington colocou uma música, mas é que agora eu não recordo que música que era, assim, de falar, eu não lembro agora. E aí eu comecei a entregar ali, eu falei, é agora que ela precisa vir, agora que eu preciso colocar a minha força. Porque na gestação, né, no parto do Pedro, eu frisava isso, eu não vou conseguir, porque na gestação do Lucas, eu não tive, né, o parto normal. Então, na minha cabeça também, eu falei, não vou conseguir do Pedro, não vou ser capaz. E o Elton falava, você vai conseguir. E até que ele sempre do meu lado, pegando na minha mão. E aí eu fazia força, mas assim, dessa vez, eu não, na realidade, nem do Pedro lembro exatamente de sentir o expulsivo, né? Eu senti todas as fases do parto, mas o expulsivo eu não sentia. Eu senti o círculo de fogo, que as pessoas falam, que falava muito. Do Pedro não senti o círculo de fogo, né? Que a cabecinha mesmo já saindo. Da Helena eu senti, coroando, exatamente. Da Helena eu senti coroando. Isso me deu uma felicidade, assim, felicidade entre aspas. Eu falei, nossa, que legal, eu senti. Porque do Pedro eu não tinha sentido. Só que aquela questão do expulsivo, eu não senti tanto. Só que eu tentava também mentalizar assim. Porque elas, infelizmente, as enfermeiras ficam, faz força. Só que não é isso. Você tem que fazer força na hora que a contração vem. Então eu tava tentando me concentrar para não ouvir elas. E fazer força na hora que vier essa contração. Que é o certo. Eu falo que essa parte é bem chata, no sentido que, né, elas deveriam falar para fazer força na hora da contração. Então, na minha cabeça, eu ficava assim, não vou escutar elas, né? E ficava ali concentrada, fazendo a respiração para na hora que vinha a contração fazer a força. Até que ela realmente nasceu e veio para os meus braços, assim. Do Pedro não ficou tanto tempo, e ela veio e ficou nos meus braços, assim, eu olhei, eu falei, gente, ela é muito pequenininha, e assim, em relação aos outros, ela é muito pequenininha. Tem alguma coisa? Não, pode continuar. Ela é muito pequenininha. Tô contemplando ainda o momento. E assim, é louco se a gente acaba revivendo tudo isso, né? E aí eu vou falar essa passagem aqui agora eu vou falar essa passagem, porque nesse momento, quando ela veio para os meus braços também, eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu vivi na gestação, de toda a dor que eu sofri até aquele momento para dar a luz, né? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas se salvará pela maternidade, se conservar com modéstia... Não, mais água. Só que pela minha garganta seca.
mas se salvará pela maternidade, se conservar com modéstia, a fé, o amor e a consagração. Então, aqui fala, mas se salvará pela maternidade. Então, os nossos filhos, na realidade, nós mães, eles nos vêm para nos salvar do nosso egoísmo, da nossa fraqueza, né? Se realmente eu tipo, era uma pessoa medrosa, hoje eu não tenho nem por que ser medrosa, não tem nem como ser medrosa, porque eu preciso passar força para os meus filhos. Então, assim, naquele momento veio uma força muito grande, eu sou capaz, eu consigo, né? Eu consegui pela terceira vez, né, um parto normal. É claro que eu também não estou menosprezando quem não teve parto normal, mas assim, eu sou capaz, eu fui capaz. Então, a maternidade, ela nos salva desse egoísmo, né? Porque assim, eu vou ser bem sincera, se falar assim pra mim, Tati, né, você pretende engravidar de novo, né? Você passou tão mal, falo assim pra vocês. Não é fácil passar mal, vomitar o tempo todo, você querer comer algo que você não conseguir comer, mas você saber que você está gerando uma vida, que você está participando da criação do Senhor, que o Senhor te deu a graça de você participar disso, te salva de vários, né, de vários, como eu falei, egoísmos, de você não olha para você mais, né? Você olha para o seu filho. Eu lembro que na gestação do Pedro eu falava assim, meu Deus, será que eu estou nutrindo essa criança? Porque eu não estou comendo nada, né? Então, essa passagem, ela traz muito para a mulher essa questão da maternidade, que a mulher sai de si, né? Por exemplo, a Helena, da parte que eu quero partilhar com vocês. A Helena, ela é de um bebê completamente diferente dos 3 que eu tive, né? Ela não dorme direito. Pequenininha, mas dá trabalho. Ela chora muito. Ela teve muita cólica, né? Então foi muito difícil para mim acordar. Teve noite que eu dormia 1 hora só, né? Bem picada assim. Coisas que eu não vivi com eles todo esse tempo. Eu dormia assim, um pouco mais. Então assim, dá mais água. Então, se eu fosse depois ela ficar reclamando toda hora, nossa, mas que saco, eu não durmo, eu não consigo fazer nada. É claro que a gente, infelizmente, pela nossa fraqueza, às vezes acaba murmurando. Mas, se você começar a analisar, né, eu olho aquele rostinho dela, assim, que às vezes quando ela ficava com cólica muito forte, eu olhava aquele rostinho e falava, meu Deus do céu, ela tá se contorcendo de dor, né, mas ela tá ali, e se eu não a nutrir, se eu dar de mamar para ela, né, se eu não trocar a sua fralda, ela morre. Então, eu estou ali para amá-la e ela não tem nada a me oferecer. Nada. Então, quando fala exatamente nessa passagem, nesse sentido, é justamente isso, nós amarmos os nossos filhos dessa maneira, sem querer nada em troca. Esse amor nos leva também a gente fazer, ou a gente entender como que a gente deve amar o próximo. Gente, peraí, vai de novo. Tô bem condicionada agora. E eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar uma coisa, eu esqueci agora. O amor ao próximo, você estava falando. Tá. Peraí. Isso mesmo, entupido. Então, e quando eu olho para ela, quando eu olho para os meus filhos, eu falo, meu Deus do céu, quanto eu mudei e quanto evoluí. É claro que cada ano que passa, cada vivência dentro do matrimônio, aqui em casa, cada um tá numa fase, né? Maria Clara adolescente, né? Lucas tá aprendendo a ler, o Pedro tá falando mais que, né, o homem da cobra, e a Helena agora balbuciando, né, rindo bastante. Então você vai aprendendo um pouco mais, você vai vendo, e o porpério ele também tem isso, né, o resguardo ele vem com os hormônios que estão tentando se equilibrar ali, então te traz uma sensação muitas vezes de tristeza, né, então não sei se você
tá passando, se já passou por isso, mas vai passar, porque tem hora que você fica ali e você fala, meu Deus do céu, não tô dormindo, não tô conseguindo comer, não tô conseguindo arrumar minha casa, não tô conseguindo cuidar dos meus filhos, cuidar do meu esposo, cuidar do meu matrimônio. Então, tipo, vai ter uma luz no fim do túnel? Mas vai. Quando a gente tá nessa fase do puerpério, é mais difícil, né? Depois que passou, porque eu vivi esse momento mesmo, depois que passou, você fala, meu Deus, agora as coisas estão bem melhores, né? Elas estão se encaixando. E a vida se encaixa, né? Tem a Maria Clara com 13, Lucas com 6, e tem o Pedro com 1 ano e 6 meses, e tem a Helena, né? Então, assim, aí você fala, meu Deus, as coisas vão se encaixar, a Helena é pequenininha, e a rotina da família. Então, o bebê, ele vai se encaixando, né? A Helena hoje, em dia, eu falei, caramba, já tem um mês, ela dorme 8 horas da noite. O horário de dormir 8 horas da noite é do Pedro e do Lucas. Ela já se adaptou a esse horário, já. Ela dorme 8 horas, né? Raramente ou outra ela acorda, mas geralmente ela já tá indo, até pelo menos só tá acordando agora de madrugada. Só acorda no dia seguinte. Geralmente. Acontece de acordar antes? Acontece. Mas ela já pegou o ritmo da família, né? E assim, quando a gente tem vários filhos, é isso que acontece. Então a gente não precisa ter medo, né? Meu Deus, como que vai ser? Eu tenho mais um, eu vou dar conta. Esse negócio também de dar conta é bem legal de falar, porque as pessoas falam assim, nossa, mas você dá conta, você consegue fazer tudo, você consegue se arrumar, você consegue dar conta do seu casamento. A gente faz com prioridades, né? Tem dia aqui que eu coloco na minha cabeça que eu quero fazer várias coisas, só que chega no final do dia eu não consigo, e eu tenho que lidar comigo, porque a gente, né, mulher, se exige muito, então eu tenho que falar pra mim, não foi possível, mas eu fiz o que eu tinha que fazer. As crianças comeram, as crianças estão limpas, né? Elas estão felizes, né? Então elas vão dormir, e depois que elas dormirem, eu faço o que dá pra fazer, né? Que é o que eu tô fazendo. Tô adiantando. Geralmente adianto a comida do dia seguinte. Eu adianto, por exemplo, a de comida de amanhã, eu vou adiantar hoje à noite, pra se acontecer algum imprevisto, eu não ficar. As crianças não ficarem sem comida e nem eu, né? Então a gente vai colocando, ajustando a rotina da casa para que as crianças se sintam bem, para que a casa funcione, né? Para que eu também consiga fazer as coisas que eu preciso fazer, seja estudar, seja ler, seja ver alguma coisa. Mas, assim, o que eu queria partilhar com vocês praticamente é isso. Principalmente falando dessa passagem que a gente falou, né, que eu falei agora, era justamente isso, né? Os nossos filhos, eles nos vêm para nos salvar do egoísmo. É o que mais eu queria deixar aqui, eu passo a palavra para o Wellington terminar, que eu não vou ficar enrolando não, né? Mas, graças a Deus, ocorreu tudo bem, com o parto dela, como eu já falei, ela tá bem hoje, as cólicas já passaram, essa fase da cólica já passou, agora é mais ajustar o sono mesmo, né? E é isso, amor. Amém. Então eu quero pegar o Evangelho de São Lucas, logo no capítulo 1, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 11. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, posto em pé, no lado direito do altar do incenso. E Zacarias, ao vê-lo, ficou perturbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo disse-lhe, não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. E tua mulher, Isabel, te dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de João. E será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Peguei essa passagem do Evangelho de São Lucas, como disse, capítulo 1, a partir do versículo 11 até o versículo 14, porque nos relata algumas coisas bem interessantes, tanto dessa participação, como é uma live para se falar do relato de parto, o que faz parte, o que antecede, né, o parto. Você percebe aqui
a manifestação do Senhor através do anjo. Muito interessante isso. Por quê? Porque o Senhor nos chama pelo nome. Então, estamos grávidos. Qual vai ser o nome do bebê? Se for menino, vai ser tal nome. Se for menina, vai ser tal nome. Então a gente já começa a se inspirar, a permitir que o Senhor fale no nosso coração. E no nosso caso, né, a nossa experiência de vida, é bem interessante quanto a isso. Por quê? Porque, de fato, nós queremos testemunhar, né, o Senhor falando para nós o nome dos nossos filhos. A tradição católica, ela sugere, né, a mãe mestra, ela sugere que nós demos mesmo o nome de santos para os nossos filhos, né? Nome assim que seja inspirado pelo Senhor, né? Que tenha toda uma história por trás, que tenha toda ali, que possa ser um intercessor particular deles. E o Senhor, ele manifesta algumas coisas bem interessantes aqui. Eu acho que foi aqui que eu peguei. Não, foi nessa tradução aqui. A tradução que a Tatiana leu. Evangelho de São Lucas. Não, aqui não. Cada filho, né, que o Senhor deu um nome, que o Senhor nos inspirou o nome, vem acompanhado, né, de algumas coisas. É bem interessante que essa tradução aqui colocou para mim. Eu não ia usar ela, eu ia usar a outra que eu tava, mas ela tem algumas coisas bem interessantes. Então eu preciso pegar para vocês. Tá aqui, ó. Vamos lá. Olha só. Então nós temos aí a aparição angélica, que é o próprio anjo. Ó, a aparição, né, que é inesperada, que gera aquele susto, né, é aquela objeção. Temos o sinal, e o oráculo, ele costuma anunciar a concepção. Então o oráculo do anjo anunciou a concepção, o nascimento, o nome e o futuro do menino. E para nós foi assim. A nossa primeira filha, Maria Clara, o Senhor mostrou ela para nós em sonho, como nós já falamos em algumas outras lives, bem interessante. Que o Senhor mostrou um sonho, mostrou que nós seríamos pai, né, de uma menina, muito linda por sinal, e ela de fato é, né, amor? A beleza interior dela, né, a exterior é gerada no interior, a pureza, a inocência dela, as atitudes dela, né, muitos sonhos que ela tinha também, vai muito de acordo com aquele sonho que o Senhor me deu, onde num retiro eu tinha lá uma Bíblia, um crucifixo e uma noite escura para poder meditar a palavra de Deus. Foi onde eu sonhei com a Maria Clara, nossa primeira filha, que hoje tem 13 anos. E naquele sonho, depois do sonho, eu perguntava para o Senhor, eu falei para a Tatiana, comentei com ela do sonho, eu falei, eu tive um sonho, dormi à noite abraçado com a palavra, contemplando o crucifixo, tive um sonho da nossa filha, éramos noivos na época, e aí a Tatiana falou assim, nós estávamos lá num retiro para noivos, para namorados, né, afetividade, e aí ela falou assim, mas e qual que é o nome dela? Né? E de uma forma muito automática, não sei se a palavra seria essa mesmo, automática, né? Mas foi bem profundo a palavra de Deus que tocou no nosso coração, dizendo Clara. E aí nós colocamos o nome dela de Maria Clara, em honra à Santíssima Virgem, pela nossa escravidão a Deus por meio de Nossa Senhora. Então a Clara, ela é uma promessa de Deus para a nossa vida. Belíssima. Depois da Clara, dessa promessa de Deus, muitos encontros, muitas pessoas ficaram sabendo disso, né? Essa promessa de Deus, por conta do sonho, assim como aconteceu com João Batista. Por isso eu peguei essa passagem. Né? Aí temos o Lucas. O Lucas eu costumo chamar ele de carinha legal. Né? Ele é o carinha mais legal que eu conheço. Por quê? O Lucas ele foi inesperado. Como assim inesperado? Vocês não queriam ter mais filho? Não, não é isso. É porque a diferença de idade do Lucas para Maria Clara são 7 anos, não é isso, amor? 7 anos.
E quando nós engravidamos do Lucas, eu particularmente já falava assim para Tati, eu acho que o Senhor só quer que nós tenhamos a Maria Clara, né? A promessa de Deus para nossa vida. Então, por isso o inesperado, porque eu já estava no meu coração que, primeiro, talvez nós fôssemos pais, né, de uma primogênita unigênita, somente ela. E inesperado também, porque eu não imaginava, eu não imaginava ser pai de menino. No meu coração, talvez, né, por conta, né, das meninas, sobrinhas, a nossa primeira sobrinha também. Então, como eu cuidei, gostava muito dela, carregava no colo e tudo mais, eu não imaginava, né, ser pai de um menino, mas sim de meninas. Tanto achava que eu só faria meninas. Então, por isso, o inesperado, né? Ele é essa surpresa e a alegria de Deus para a nossa vida. Nós temos a promessa de Deus, a Maria Clara, nós temos a alegria de Deus, o Lucas, o carinha mais legal que eu conheço, e aí veio o Pedro. Quem é o Pedro? O Pedro, ele é uma clareza de Deus. Por que clareza de Deus? Porque na gestação do Pedro, ficou muito claro para nós essa questão da abertura à vida, de como propagar a abertura à vida, de como viver a abertura à vida, de como pregar, de como anunciar essa beleza da abertura à vida. Então o Pedro, ele é essa clareza de Deus, o Pedro é esse querido por Deus, porque o Senhor deixou bem claro no nosso coração que ele quis o Pedro. Tanto ele quis que o nome Pedro, nós bem lembramos de São Pedro, né? Pedro apóstolo. Né? É claro que tem outros São Pedro, mas o nosso Pedro, a inspiração do nome Pedro veio de Pedro apóstolo, querido por Deus. Ele foi querido por Deus. Ele tem essa chave da abertura à vida na nossa vida. E por fim, né, nós temos aí, então, sem prolongar muito, nós temos a Helena. E essa inspiração da Helena, né, os nomes deles são assim, né? Maria Clara, né, por conta da Santíssima Virgem, que está aos pés da cruz do Senhor, ela como a primeira. Nós temos o Lucas da Cruz, é um detalhe importante de se colocar. Pedro da Cruz, né? E nós temos Helena da Cruz. E essa inspiração de Helena também foi muito interessante, porque a Helena ela foi revelada por Deus. A Tatiana tinha ido fazer um ultrassom, não é isso? E poucos eu acompanhei ela, como ela bem disse, ela ia muito sozinha nas consultas, né? Foi bem diferente, né? Porque nos outros eu ia, né? Eu conseguia ir, né? O da Clara o do Pedro, e o do Lucas. Por causa da pandemia. O do Pedro não por causa da pandemia e o da Helena não. Ainda por causa da pandemia, né? Não deixavam de jeito nenhum ainda. Aí não deixava assim. Acabou não tendo como. Mas o que aconteceu? Mas justamente por não deixar, parece até foi providência. Naquele dia que você pôde me levar, que acho que minha mãe tinha um exame, minha mãe tinha feito recente a operação da córnea, e eu tinha um exame dela, acho que era morfológico, se eu não me engano, e é isso mesmo, e havia uma possibilidade grande de saber confirmar, que era morfológico do segundo trimestre, então tinha uma grande chance, na verdade todos os 3 do morfológico já se confirmavam que era, né? Então assim, eu falei, hoje eu vou saber, né? E aí quando a gente chegou lá, não pode entrar ainda, tal, só você, tá bom. Aí você foi pra onde? Fui pra capela, estávamos ali perto da Santa Cecília. Santa Cecília, senhor. Isso mesmo. E aí eu fui pra capela. Angélica. Fui pra capela fazer adoração ao Senhor, né? Adorar a Deus, né? Reconhecer Ele como o Senhor da minha vida, como o Senhor da minha família. E o Senhor, Ele quis revelar, né, a Helena. Por isso, revelada por Deus. E tem um detalhe, dada por Deus também. Porque, Clara, você pode auxiliar a gente aqui? Por favor, a menina tá chorando. Se você quiser balançar um berço assim, ó. Aí, o que aconteceu?
Então o Senhor tem um detalhe, né? Nessa dada por Deus. Por quê? Porque, primeiro, você não contou essa parte, mas assim, a Tatiana falou assim, eu acho que eu estou grávida. Eu tinha um medo, eu estava com um medo muito grande dessa gestação, mas por conta da saúde da Tatiana, da vida dela. Porque no Pedro a gente viu que ela ficou muito mal. Eu não sei se eu contei isso na outra live, que eu falando dos partos, que eu tive hemorragia. Eu tive hemorragia no do Lucas e no do Pedro. Então, tinha uma grande chance de eu também ter hemorragia nessa gestação também. Né? Então, o Wellington até eu falei pra ele, ele falou, tô com medo de perder você, né? Tô com medo de você morrer no parto. Com medo de ela ir pra glória antes. Mas aí o que aconteceu? E aí teve esse... acho que eu tô grávida. Eu falei, será? E eu tava preocupado com isso. Mas aí a minha preocupação, quando ela falou isso, a minha preocupação sumiu. Só que aí ela veio a notícia de que ela não estava grávida. Foi o alarme falso, né? Digamos assim. E aí depois, não demorou. Porque assim, gente, coisa de semanas, gente, eu acho. Olha, eu fui muito cabeção. Porque assim, eu tava com uma alergia. Eu tava com uma alergia aqui, não sei se você lembra. Eu tava com uma alergia aqui. A gente tava fazendo as lives até sobre os sacramentos. Sacramentos, sobre os sacramentos que a gente tava fazendo, as lives. E aí eu fui passar no dermatologista, e a dermatologista falou, olha, deixa eu pedir alguns exames. Eu vou pedir o beta também, você tá grávida? Eu falei, não tô. Porque realmente, né, eu conheci meu ciclo, já tinha passado minha menstruação, a minha ovulação, né, tava esperando menstruar, mas eu sabia que não havia possibilidade naquele ciclo de eu engravidar. Beleza, ela falou, mas eu vou te passar o beta porque a gente precisa ter certeza absoluta. Eu falei, absoluta a gente nunca tem, né? Então, tá bom, beleza. Então eu fiz o exame. Só que quando eu fui fazer o download do exame beta-HCG, colhi o exame, o laboratório. Quando eu fui fazer o download do beta, eu fiz o download do beta do Pedro. Por quê? Porque eu fiz o engravidei do Pedro em 2020 e nós estávamos em 2021. Quando eu olhei, eu só olhei o valor do beta-HCG, eu não olhei a data do beta-HCG. Aí eu lembro que eu falei... Atrapalhada! Ai, a Thalita, eu falei com a Thalita, minha amiga. Thalita, eu tô grávida, eu não tô? Falei, Thalita, eu tô grávida, eu não acredito que eu tô grávida. Aí ela Thalita falou, gravidíssima. Você tá gravidíssima, amiga. E aí eu falei assim, caramba, tá. E assim, e já queria não contar, porque eu sou desse tipo. Vou contar pra todo mundo que eu tô grávida, tá, vou contar pra todo mundo. Aí eu acho que eu nem esperei, acho que eu já mandei mensagem, eu tava trabalhando, já contei. Eu tinha uma live, eu ia pregar numa rádio, e eu já queria falar na rádio, eu tô, calma, Tatiana. Falei, porque eu tô... Calma, Tatiana, não fala, calma ainda, calma. Beleza, aí eu fui pro posto de saúde no dia seguinte. Cheguei no posto, tava com... O Pedro tava... Não, Pedro. Pedro tava... Eu tô confundendo. Pedro tava em casa com você. Eu desci com a Clara e com o Lucas. E eu não sei, me deu na telha, eu fui olhar, cheguei, tava lá esperando pra ser atendida. Eu cheguei e fui olhar a data. Quando eu olhei a data 2020, falei, vai-me embora, a Clara. O que foi? Você não tá grávida? Desse jeito, aí eu vou embora. Aí, beleza, só que agora eu não me recordo, tô muito ruim de data. Eu não me recordo se eu já tava grávida aí, tipo... Não tava, não né? Não estava. Aí só sei que assim, beleza. Aí eu falei pras meninas, não tô grávida. Ela ia ficar presa lá no posto, lá com sintomas de loucura. Eles iam fazer o teste, que eles fazem o teste. Eles iam querer prender a Tatiana e falar, essa daí vai tentar roubar um bebê. Eles fazem o teste. E aí ia dar negativo, sabe, Juí, né? Camila, você ficar indo na minha cara, né? Gente, mas as meninas zoaram tanto. Porque assim, eu falei, eu não vou fazer teste de farmácia, eu fiz beta de sangue, beta, não dá erro, caramba. Ele não estava errado, realmente, o exame. E da forma que a Clara falou, gente, sabe que a minha filha é escandalosa? A senhora não tá grávida? E o Lucas entra na fala junto com ela, né? Enfim, e aí eu contei com as meninas, beleza. Aí quando eu fiz, aí conhecendo o meu ciclo, né, a gente teve relação em período fértil, então eu falei assim, e se eu tô, né? O que eu fiz? A gente ia completar
aniversário de casamento no dia 9. Tinha que vir até o dia... Não, tinha que vir até o dia 10. Tava dia 8. Eu falei assim, eu vou fazer um teste e vou comprar o teste, vou fazer. Porque se eu tiver, vai ser uma surpresa muito legal pra fazer pra ele. Eu ia fazer um jantar pra ele, pra quando ele chegasse comer. Falei, seria uma surpresa legal, né? Fazer. Aí eu fiz o teste. Só que eu tinha que me segurar pra não contar pra ninguém. Tipo, ninguém pra Clara, pra ninguém. Eu queria contar pra ele. E aí eu tremendo até, tipo, ele chegou 2 horas da manhã. E aí ele viu a surpresa que eu tinha feito e tal. Aí eu mostrei o teste. Mas é de verdade? Você tá? Eu falei, tô. Aí no dia seguinte, eu mandei foto pras meninas. Tati, mas pelo amor de Deus, você tá ou você não tá? Porque a gente vibrou e tal. Eu falei, não, agora é certeza, eu estou grávida. Eu olhei a data dessa vez. Não, porque era de farmácia, amor. Mas eu falei, não, eu estou grávida. Ainda fiz outro tempo, fiz 2 de farmácia, pra ter certeza. Mandei pras meninas, assim, os risquinhos do teste. Cada história, viu? Mas, voltando então, né, nessa questão lá do ultrassom, ela queria fazer, ela fez, né? Você fez o ultrassom, mas fez também, como se chama aquela surpresa lá? Chá revelação, né? Foi uma revelação. Não. O chá revelação foi do Pedro. Calma. Deixa comigo. Tá, Relaxa. Tá. Ela fez uma... acabou fazendo uma revelação, sim. Né? Que não foi um chá em aberta revelação, mas foi um momento... Uma coisa aqui, rapidinho que eu vou contar. Quando eu subi pro ultrassom sozinha, eu cheguei no carro, o que eu falei pra você? Falei, não deu pra ver. Aí você me contou a experiência que você teve. Isso, é nisso que eu quero chegar. Porque assim, ela pensou em fazer essa revelação, mas a Helena já tinha sido revelada por Deus. Porque quando eu estava na capela, fazendo adoração, o Senhor falou para mim que era uma menina. E era uma menina parecida com a Tati. Isso é uma coisa importante, porque assim, todo mundo fala que os 3 parecem muito com ela. Então, embora algumas pessoas falem, não, porque o Lucas é sua cara. Mas assim, de verdade, eu queria que um filho parecesse comigo. Pode ser besteira, Tati, que besteira. Né? São seus filhos. Você não quer que pareça com seu marido, você gosta dele e tal. Mas não é isso. Mas sabe quando você olha, você fala assim, todo mundo fala, parece que você é sua cara. Eu queria muito isso. Né? Claro, se viesse com a cara do Elton, eu ia amar do mesmo jeito, não é essa a questão. Mas eu queria muito que viesse parecido comigo. Isso independente se fosse menina ou menino. Eu não tava assim... tanto na minha cabeça, na realidade, eu estava achando que era um menino. Se fosse menino, ia ser Matias, né? Então, assim, na minha cabeça era Matias. Só que quando ele falou ele falou assim, falou da experiência, é uma menina. São 2 experiências, né? A primeira foi que era uma menina. Que era uma menina, porque estava grávida de uma menina. Aí, beleza, falei, não vamos manter, não vamos falar pra ninguém, que eu posso também estar vacilando, não tive discernimento, é coisa da minha cabeça e tal. Calma, mas o Senhor falou isso pra mim na capela. E seguramos essa informação. E depois, na segunda experiência, que eu fui num outro ultrassom com você, o Senhor falou que era uma menina e pareceria com você. Né? Então, por isso a Helena foi dada por Deus e foi revelada por Deus. Né? Essas foram as experiências. Só que ainda assim, a Tatiana já sabia que era uma menina, não é? Não. Aí depois, o que eu fiz foi como não, assim, tinha muita gente que falou, Tati, eu tenho roupinha pra te dar e tal. Eu falei, gente, mas eu não sei o que é ainda. Tanto que eu tava segurando algumas roupinhas do Pedro, porque eu não sabia se era menino ou menina. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer tal da sexagem. Então eu fui fazer. Não avisei ninguém, não falei pra ele, não falei nada. A Camila falando, Lucas e a Clara parece com o seu esposo. Camila, sente isso. É verdade. E aí eu fui fazer a sexagem. Eu falei, bom, eu vou fazer a sexagem, assim, ainda mais no tempo que eu tava, não tem como dar erro. Não tem. Aí eu vou fazer, assim que sair o resultado, eu faço, um chá revelação.
Então, mas quando eu fiz ultrassom, quando você me falou, eu não sabia o que era, ainda não. Aí, foi. Aí quando eu peguei e o resultado saiu pela internet, eu não lembro nem quantos dias que saiu. E aí quando eu vi feminino, eu falei, mano, mas será que é verdade? Eu não acredito. Aí eu fiquei lembrando o que ele falou. Daí eu falei, nossa, mas bateu exatamente com o discernimento do Wellington na capela. E eu vou falar pra ele, mas eu falei, não vou falar. Aí eu comprei aqueles confetezinhos, né, que solta. E aí foi no bolo do Pedro. Foi no bolo do Pedro. O Pedro fez aniversário. E aí no bolo dele... Escondeu os confetes na cabeceira da cama. Não, eu já tinha tudo no meu guarda-roupa, que lá você não mexe. Na parte onde eu coloco minha chapinha. Ele não mexe. Eu Nossa, sei que eu peguei nunca mexeu. tubo. Peguei aquele tubo, falei, o que é isso? Aí, rodei para um lado, rodei para o outro. Aí, tipo, parecia que tava meio queimado na ponta. Falei, meu, o que você se ele fizer... Foi pronto, se ele tivesse feito assim, porque você faz assim, pra ele já era. Aí eu falei, ele ia matar na hora. Não sei, vou deixar aqui, não sei o que é, né? Aí guardei de novo no mesmo lugar, falei, depois eu pergunto pra Tatiana. Aí, na hora do aí bolo, eu peguei, né, eu falei, então, eu fiz o exame e já sei o que é. Aí ela só tá aqui, o Wellington. Eu não acredito, quase que eu estouro esse negócio que tava na cama. Aí eu estourei e coloquei até no meu feed, no meu perfil. Eu coloquei, quando a gente estourou, os confetes rosinha aparecendo, né? Tipo, saindo da Helena, né? Enfim, é importante, então, por isso eu peguei a passagem de Lucas, né? Na tradição da igreja tem Beda, né? Um sacerdote, um bispo, e ele diz assim, é sinal de um mérito singular sempre que o nome de um homem é imposto ou anunciado por Deus, né? E o Senhor anunciou, né? O Senhor anunciou o nome da Maria Clara, né, por sonho, as experiências mais fortes, né? Foram o sonho da Maria Clara, o nome dela, e a capela, né? Quando o Senhor fala da Helena também, depois é uma cura, posso dizer, né? Ser parecida com a Tatiana, mas uma cura para ela. Foi. E por isso, né? Essa passagem de São Lucas, né? Vem frisar, né, que João ele veio, ele tinha uma missão, né? E o nome deles, né, de cada um dos nossos filhos também, vem, né, carregado, né, de uma missão, de uma manifestação de Deus, de um discernimento. Como eu disse, Maria Clara e a Helena foram as experiências mais fortes, mas cada um deles, né, o discernimento do nome deles, o nome da Helena, a gente é Helena por conta de Santa Helena, né, mãe do imperador Constantino, aquela que encontrou a cruz de Cristo, né, o sepulcro e a cruz de Nosso Senhor Jesus também. Esses são, né, os nossos quatro evangelistas, né, digamos assim, porque eu tenho aqui a Maria Clara como São Mateus, quando eu leio no Catena Áurea. Eu tenho o Pedro, né, que é o terceiro filho, mas eu coloco ele como Marcos, que era de João Marcos, discípulo de São Pedro. O Lucas, né, dentro do Evangelho de São Lucas. E a Helena, né, dentro do Evangelho de São João, que é representado pela águia, aquela que voa mais alto para contemplar, né, os sonhos, né, a presença de Deus. Amém? Amém. Gente, é isso então. Esse foi o relato do parto, com aí a questão do nome dos nossos filhos, a importância, né, de um nome cristão, de um nome de algum santo, né, e todos eles têm por devoção esses santos, né, e tantos outros do batismo e tudo mais. Mas eu acho que não tem muito mais para falar, né? É louvar a Deus pela presença de vocês, agradecer cada um que esteve com a gente desde o princípio ou que entrou depois. Fiquem à vontade para divulgar a live, mandar para conhecidos, amigos de vocês. Se inscrever, né, no nosso canal.
Essa live não está no Bethesda, mas eu vou colocar ela no nosso YouTube, na plataforma do YouTube. Família Bethesda. Família Bethesda, tá bom? É isso, amor? É isso. Deus abençoe, então. Obrigada por quem entrou, né, quem interagiu com a gente. Camila, obrigada. Deus abençoe cada um. E a gente vai se falando mais nos stories. Tá bom? Tá bom, então. Salve, Rainha Santíssima. E valei-nos o glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezem por nós. Fizemos 17 anos de namoro. Mês que vem, 15 anos de matrimônio. Amém. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.